Olá pessoal, boa tarde. Gente, hoje, 3 de setembro de 2020, nós iremos com uma edição de história, né? História e geografia, mas nós vamos ver primeiro história, claro. E nós vamos falar um assunto hoje importante, que é sobre do campo à cidade. São assuntos que nós já tem visto isso antes, é um assunto que está tendo assim uma complementação. E nós vamos com o nosso objetivo compreender as principais características da zona rural e da zona urbana e o processo de êxodo rural, certo? Então, gente, o que seria, nós vamos conhecer algumas das características principais do campo e da cidade, certo? Vamos ver aqui, eu coloquei algumas situações do campo e da cidade. Uma das principais características da cidade, gente, é a grande infraestrutura, certo? Que a cidade ela tem, né, em seu meio. É a paisagem humanizada, né, aquela paisagem que é feita pelo homem, né? Vamos falar aqui algumas situações de pontes, grandes prédios e assim por diante. E as habitações, né, que são prédios e casas. Então, tudo isso são uma das principais características da cidade, né, que nós conhecemos. Então vamos ver aqui, gente, outra situação das características do campo, né, onde nós moramos, né, muitas pessoas moram nessa área, na área rural. Então uma das principais características da zona rural é a agricultura e pecuária, né, isso não deixa de ser. Paisagem natural, né, contrário da cidade. Uma paisagem natural onde tem mais paisagem que é natural, que não é feita pelo homem, né? Então, e outra situação aqui em relação à cidade são habitações, são sítios, são chacras e fazendas. Então essas características da zona rural e urbana é o que nós vamos estar trabalhando hoje. E aproveitando aqui para falar um pouco sobre o que é esse êxodo rural, gente. Esse êxodo rural nada mais é do que o processo de migração que as pessoas fazem do campo para a cidade em busca de uma estabilidade de vida melhor, né? Uma situação de trabalho mais acessível à sua vida e melhoras de vida, né? Então esse é um processo do êxodo rural que nós temos vindo, que muda só a questão do nome, que nós já vimos migração, imigração e emigração. Então aqui o êxodo rural vem falar todo esse processo de forma bem resumida. Então a vida na cidade, você sabe que é um pouco agitada, tem mais aglomerações, tem várias outras características que não foi citado aqui, que vocês sabem e conhecem como se dá esse processo na cidade e esse processo que se dá no campo, certo? Então, para a gente entender melhor essa questão, nós vamos fazer uma leitura de imagens, né, no livro de vocês, página 90 em diante. Leitura de imagem aqui, vocês vão observar isso aqui. Tem um questionáriozinho aqui do lado que vocês vão observar essa imagem e vão responder aqui, certo? Já é uma das atividades que eu vou citar para vocês. E vão ler o texto aqui: os brasileiros continuam migrando e a questão de um passado rural. Então vocês vão observar desde a página 90 até a página 93, certo? Então envolvendo leitura de texto e as questões propostas, tá certo? Então essa aqui é a nossa atividade de história, certo? Desde já estou agradecendo a vocês pela compreensão de vocês, a leitura de vocês, e não esquecendo, gente, da nossa atividade de verificação, que eu peço sempre o vídeo de vocês, certo? O vídeo de leitura, e mandem para mim no PV, ok? Boa tarde a todos e boa aula.